que você pensa quando você escuta a palavra socialismo? Surge o que na sua mente? Justiça social? Igualdade? Um sistema que protege os pobres e mais vulneráveis? Ou o oposto disso tudo? A verdade é que para muitos esse conceito é nebuloso. E esse vídeo é um convite para a gente desvendar juntos o socialismo, entendendo de forma clara e conceitual porque, segundo a lógica econômica, essa bodega não funciona e encontra obstáculos intransponíveis para funcionar de forma eficiente. Aqui não se trata de uma análise moral ou ideológica, não, mas de uma exploração dos fundamentos econômicos, baseados na ideia de Ludwig von Mises, especialmente no capítulo 2 do seu clássico livro, As 6 Lições. Esse vídeo é um oferecimento de Socialistão. Aqui os seus direitos são nossos, os seus deveres também, a sua vida também, a sua casa também, o seu celular também, o seu carro também, o seu emprego também. Tá, desculpa. Foi só um devaneio da minha parte. Esse troço que você tá falando aí deve ser aquele trem do comunismo, né? Existe uma diferença muito grande entre o socialismo e o comunismo. E quem vai explicar é esse cara aqui, ó. O comunismo é um modo de produção. E é um modo de produção que pressupõe o fim da propriedade privada dos meios de produção, das classes sociais e do Estado. Então vejam, a partir dessa definição a gente já consegue ver que o comunismo nunca foi aplicado na realidade. Nós nunca tivemos uma experiência que atingisse todos esses critérios. Principalmente o critério do fim do Estado. Mas então o que a gente teve ao redor do mundo? A gente teve experiências socialistas. E é nessa parte que mora um pouco da confusão. O socialismo é um período de transição entre o capitalismo e o comunismo. É um período no qual as bases do comunismo vão ser construídas. A gente pode observar isso na primeira experiência socialista duradoura, que é a União Soviética. O nome da União Soviética era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tratava-se de uma experiência socialista. Cuba é uma experiência socialista. A Coreia do Norte é uma experiência socialista. Diversos outros países do mundo foram socialistas. Agora, nenhuma nação, nenhum partido, nenhum intelectual nunca definiu nenhuma experiência como comunista. Meu Deus! Pode ficar pior. Então vamos direto ao ponto. No capitalismo, você como consumidor é quem decide a parada toda. A cada compra, a gente decide o destino dos recursos. Se você compra um lanche, uma hamburgueria artesanal ou um smartphone daqueles bem caros, sabe, da última geração, você está enviando um sinal claro ao mercado. Quero mais disso, a empresa deve produzir mais isso. É uma orquestra de milhões de decisões individuais que direcionam a produção. Já no socialismo, a melodia muda drasticamente. As decisões sobre o que produzir, quanto e para quem são centralizadas. Pense um bando de burocratas sentados. Olha o Clóvis Latino, ele não deixa eu gravar um vídeo. Pense num bando de burocratas sentados em gabinetes longe do dia a dia do mercado, decidindo o destino de bilhões de recursos. Para Karl Marx, o problema do capitalismo era a exploração da classe trabalhadora. E a solução, segundo ele, era simples. Vamos tirar os meios de produção, fábrica, terra, máquina, das mãos dos capitalistas malvadões e colocá-los sob o controle da coletividade. Em seu ideal, o socialismo seria uma fase de transição entre o capitalismo selvagem, brutal, e o comunismo, marcada pela abolição da propriedade privada, dos meios de produção e a sua socialização. Ele acreditava em um planejamento central onde um órgão ou entidade ou Estado ou a própria sociedade organizada definiria tudo. E é lógico, visando o bem-estar de todos, sem desperdícios, sem desigualdades, todo mundo dançando a linda valsa do amor. Já para Ludwig von Mises, uma das mentes da Escola Austríaca de Economia, o socialismo significa um sistema econômico em que a propriedade e os meios de produção é social, ou seja, pertence à comunidade, ou a ninguém, e não aos indivíduos privados. Em suma, o socialismo é essencialmente um sistema onde o Estado detém o controle dos meios de produção, não há propriedade privada,
dos fatores de produção nem livre mercado. Uma estrutura centralizada planeja e controla a economia, decidindo quanto, como, para quem, onde alocar os recursos. Mas aí, eu pensando aqui com os meus botões, surge uma pergunta crucial. Como saber o que produzir? Como comparar alternativas? Como decidir o que vale mais a pena ser produzido? Trigo ou construir um hospital? São coisas diferentes, né? No capitalismo, a resposta é simples. Os preços de mercado. Eles são como uma bússola que, formado por milhões de decisões individuais de compra-venda, mostram o valor relativo de tudo. Quanto custa, quanto vale, se é escasso, se é abundante. Esses preços guiam as decisões dos produtores e consumidores. No socialismo, sem propriedade privada dos meios de produção, não existe preços reais para fábricas, máquinas, terras ou insumos. Sem preços, como é possível calcular se a produção está sendo eficiente ou não? Como saber se os recursos estão sendo alocados de forma inteligente ou se estão sendo desperdiçados? Esse é o famoso problema do cálculo econômico. Um dos pilares da crítica de Mises ao socialismo. Imagine que um planejador central em um sistema socialista precisa decidir se investe em uma nova fábrica de calçados ou em um sistema de irrigação para a agricultura. No capitalismo, ele consultaria os preços da terra, da mão de obra, da matéria-prima, da energia e compararia com a demanda esperada e os preços de venda dos produtos. No socialismo, sem esses preços reais, a decisão se torna arbitrária e ao acaso, baseado em palpites ou ideologias de um Sozé Mané qualquer lá, e não são informações econômicas concretas. Verdades difíceis de engolir. Muitos acreditam que é possível ter liberdade política e individual mesmo sem liberdade econômica. Mas isso é uma ilusão muito perigosa. Pois se o Estado controla sua carreira, sua moradia, seu emprego, sua saúde e sua educação, o que resta de sua liberdade? Fala pra mim, vai. Mises afirma categoricamente que a liberdade econômica não é um detalhe, é a base de todas as outras liberdades. Sem ela, todas as outras se tornam vazias. Imagine a seguinte cena: o governo é dono de todas as fábricas, dos bancos, dos hospitais, dos veículos de imprensa, das escolas. Agora me diga, você se sentiria livre para dizer o que pensa? Escrever o que quer? Escolher seu médico? Ou até mesmo a escola de seus filhos? A verdade é que se o Estado controla tudo isso, ele também controla você. Controla o que pode dizer, o que pode escrever, o que pode consumir e até mesmo o que pode pensar. É como Mises diz em seu livro: se o governo for dono de todas as máquinas de impressão, ele decidirá o que pode e o que não pode ser impresso. Assim, desaparece a liberdade de imprensa. E em regimes socialistas, em geral, sua vida tem um controle excessivo. O governo pode definir onde cada pessoa irá trabalhar, quem pode viver em determinadas cidades e quem deve ser transferido para outras regiões. É um cenário onde o cidadão se torna totalmente dependente e à mercê do planejador central. Não existe liberdade para planejar a própria vida, para seguir seus sonhos ou simplesmente viver do seu jeito. Essa ideia é ilustrada por Mises de forma genial. Ele compara um cidadão socialista a um soldado. O soldado não escolhe sua missão, ele não questiona as ordens, ele não decide seu destino, ele apenas cumpre o que lhe é mandado. É um sistema onde o planejamento de sua vida é feito por terceiros. E você, pobre e inquieto gafanhoto, é apenas uma peça do xadrez. E essa dinâmica não é mera teoria não, tá? Historicamente, o socialismo do estilo soviético ou chinês operou exatamente assim, indicando carreiras, mudando pessoas de região e, no pior dos cenários, perseguindo quem ousava discordar. Na União Soviética, por exemplo, o Estado definia onde os engenheiros recém-formados iriam trabalhar, independentemente de suas preferências pessoais. Milhões de pessoas foram relocadas para construir cidades industriais remotas, sem qualquer escolha do seu destino.
Na China, durante a Era de Mao, a mobilidade interna era rigidamente controlada e as decisões sobre moradia e emprego eram tomadas de forma centralizada. Não tinha chorumelas não, tá? Ah, mas meu pai falou que lá no sul de não sei onde é bom. Não tem disso não. Você vai para onde o planejador central definir. O problema central do socialismo não está nas intenções, que muitas das vezes são bem intencionadas, prometendo um mundo mais justo. O problema está na execução. Pensa comigo, como que o planejador central vai saber quanto produzir de cada bem e como calcular quais os projetos que valem a pena? O que é viável e o que não é? Mises, ao reafirmar o problema do cálculo econômico, explicou que sem os preços de mercado não há como comparar custos e benefícios. Sem o sistema de preços, não existe cálculo econômico racional. No capitalismo, o empresário compara custos com receitas esperadas. É simples assim. Se errar, tem prejuízo. Se acertar, tem lucro. E esse mecanismo de lucro e prejuízo, que de forma quase mágica e espontânea, orienta a alocação de recursos eficientes. No socialismo, sem os tais preços de mercado, os dirigentes estão literalmente navegando no escuro. Eles não têm um termômetro ou uma bússola para saber exatamente o que a população precisa, nem o custo real para se produzir algo. O resultado: escassez de produtos que as pessoas querem e excesso de produtos que ninguém precisa. Exatamente o oposto da igualdade que eles prometem. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? As filas de pão na União Soviética. Uma imagem clássica da União Soviética eram as longas filas para comprar produtos básicos, pão, carne. Por quê? Porque o planejador central não conseguia prever a demanda com precisão. Resultado: uma escassez crônica. Ao mesmo tempo, fábricas produziam toneladas de parafusos que ninguém precisava ou sapatos de um tamanho que ninguém usava, porque as metas eram quantitativas e não baseadas na real necessidade e na real demanda da população. Mises era categórico. O cálculo econômico, por si só, é o próprio planejamento. E só é possível quando existe preços em dinheiro para bens de consumo e para fatores de produção. A liberdade em sociedade implica em uma interdependência mútua. O que isso quer dizer? As pessoas são dependentes entre si. No sistema de livre mercado, essa dinâmica se manifesta de forma natural, onde todos prestam serviços e, em contrapartida, são servidos em algum momento. Logo, um insight crucial do pensamento liberal pode ser destacado. As pessoas devem ser livres para cometer erros, ou até mesmo consumir algo que lhes prejudique, caso assim deseje. O capitalismo e a liberdade não promete uma sociedade perfeita e sem erros, não. Muito pelo contrário. Empreendedores e empresários bem-sucedidos frequentemente cometem erros, e muitas das vezes erros que o levam à falência. E os próprios consumidores tomam decisões erradas, decisões burras, impensadas. Em uma sociedade capitalista, o governo não pode controlar o que as pessoas consomem para evitar que elas se prejudiquem. A visão de um governo como uma autoridade paternal é, na verdade, uma característica dos adeptos ao socialismo. Verdades difíceis de engolir. A inovação também sofre drasticamente sob o socialismo. No capitalismo, quando alguém tem uma ideia nova, como o Steve Jobs da vida com seu telefone, ou Elon Musk com seu foguete que dá ré, com seus carros elétricos, essas pessoas buscam investidores que apostem no projeto. É um risco, sim, mas a liberdade de tentar existe, e o lucro é o motor que impulsiona a busca por soluções criativas e eficientes. No socialismo, antes de qualquer execução, é preciso convencer ao comitê central. Imagine o Steve Jobs com aquela pinta toda, tendo que apresentar o iPhone para um bando de burocratas que talvez nunca tenham usado um computador. E se esses burocratas não entenderem do projeto, seja por ignorância, por falta de visão ou por puro conservadorismo? A inovação nunca acontece. Quantas tecnologias, medicamentos, softwares ou invenções surgem porque os indivíduos se arriscam inclusive seus próprios recursos, livres das burocracias estatais. No socialismo, o medo de errar
leva ao conservadorismo extremo. Poucas inovações passam pelo crivo do planejador central. O resultado é um freio no progresso que impacta a vida de todo mundo. Um exemplo prático disso: o desenvolvimento tecnológico da União Soviética. Embora alguns avanços em áreas estratégicas como exploração espacial, corrida armamentista, a tecnologia de consumo da União Soviética era notadamente inferior. Por quê? Porque não haviam incentivos para que engenheiros ou inventores criassem novos produtos para o mercado consumidor, pois todas as decisões vinham não de uma demanda, mas sim de um ente planejador central. O resultado era a produção em massa de bens desatualizados e de baixíssima qualidade. Inclusive, em uma sociedade socialista, muitas das vezes a arte e a cultura também são impactados. Vamos pegar um exemplo simples. Imagine Vincent van Gogh. O cara morreu praticamente na miséria, vendeu apenas um quadro a vida toda. Hoje, suas obras valem milhões de dólares. Mas e se ele vivesse em um sistema socialista? Dificilmente teria sequer a chance de pintar, porque um burocrata funcionário estatal provavelmente teria declarado: esse jovem aqui, não é artista não vale a pena subsidiar isso aí não. Ele vai trabalhar na fábrica de fazer pano, ou quem sabe em qualquer coisa diferente aí, sei lá. A arte e a ciência precisam de liberdade, inclusive a liberdade de errar, de experimentar, de ser rejeitado temporariamente antes do reconhecimento. Enfim, o socialismo engessa, sufocando a criatividade e o talento. Ah, mas aí eu sei que você vai falar, mas e a União Soviética? Eu sei que tem um vestígiozinho de sucesso ali. Eles eram socialistas e existiram há um tempão. Sim, o planejamento soviético só funcionou enquanto ele pôde copiar os preços do mercado mundial. Ele usava os preços do capitalismo global como uma bússola meio que improvisada para tomar suas decisões. Mas quando tentaram isolar completamente a economia, os problemas de escassez, ineficiência e estagnação explodiram. A experiência soviética não provou coisa alguma sobre o problema fundamental do socialismo, que é o problema do cálculo econômico. Essa frase é um soco na mesa de Mises. O experimento soviético não refutou Mises, muito pelo contrário, confirmou que o socialismo, em sua forma pura, não consegue gerenciar economias complexas sem a ajuda crucial do preço de mercado. Tanto que a estagnação econômica, a falta de inovação e a incapacidade de atender a demanda dos consumidores levaram ao colapso da União Soviética em 1991. As prateleiras vazias, a obsolência tecnológica e a falta de bens básicos eram a realidade diária de milhões de cidadãos soviéticos, um reflexo direto da ausência de um mecanismo de preços e de cálculo econômico. Vale ressaltar também o exemplo das Alemanhas, uma mais capitalista e outra mais socialista. Quando o muro foi derrubado, a gente viu o peso das duas medidas. O socialismo promete igualdade, mas na prática entrega controle absoluto, promete justiça, mas elimina as escolhas individuais. Não fracassa porque seus líderes são cruéis ou malvadões, assim como o capitalismo. Fracassa porque não há como coordenar uma economia complexa sem um mecanismo de preços e sem a liberdade dos indivíduos planejarem suas próprias vidas. A crítica ao socialismo não é por princípios éticos, mas principalmente por demonstrar sua inviabilidade prática. É um erro lógico, uma armadilha que, na busca pela igualdade, acaba por destruir a própria liberdade. A promessa de uma sociedade igualitária se transforma invariavelmente em uma sociedade onde todos são igualmente pobres, com exceção da elite que detém o poder. A Coreia do Norte é um exemplo vívido dessa armadilha. Apesar da retórica de igualdade e bem-estar social, a vasta maioria da população vive em condições de extrema pobreza, privação de liberdades básicas, enquanto uma pequena elite desfruta de privilégios e riqueza. A ausência de liberdade econômica e a centralização total do poder levaram a um sistema onde a sobrevivência individual depende inteiramente do Estado. Qual a chance disso dar certo, hein? No longo prazo,
até mesmo o mais irônico dos governos, com toda a sua brutalidade e crueldade, não é páreo para um combate contra ideias. Essa frase de Ludwig von Mises é um farol de esperança para todos nós. Por mais que tentem controlar, manipular e impor, a força das ideias de liberdade sempre encontrará um caminho. A história nos mostra que a liberdade é um anseio inerente ao ser humano. Ideias como a propriedade privada, livre mercado e a iniciativa individual são poderosas demais para serem permanentemente suprimidas por qualquer regime. Elas são a base para a prosperidade e o florescimento humano. E aí, meu pobre e inquieto gafanhoto, deu para clarear as ideias? Essa foi uma pincelada do que Mises nos ensina sobre o socialismo. É um tema complexo, mas é crucial entender os fundamentos para não cair nos discursos vazios. E aí? E agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha pensado sobre o socialismo por essa perspectiva? Qual é a maior dúvida sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, vai, porque eu quero ler tudo. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, compartilha com seu melhor amigo. E se você não gostou, meu querido, compartilha com seu inimigo, vai. Vamos detonar a vida desse cara junto. Ah, e não esquece de ativar o sininho aí das notificações e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Dá aquela forcinha aí pra gente ir construindo um conhecimento um pouco diferente do que tá por aí. Até o próximo vídeo.